Tudo começa em 1931, quando o empresário Paulo Machado de Carvalho comprou a Rádio Record. O antigo proprietário da rádio era Álvaro de Moya, que era dono da Casa Record, uma loja especializada em aparelhos de rádio. Esse Álvaro de Moya só inaugurou a Rádio Record por diversão. Ela era colocada no ar a cada 3 dias. Nos anos 30, ninguém levava a rádio muito a sério. Ela era considerada uma invenção esdrúxula e sem importância. Segundo o livro Marechal da Vitória, que conta a história do fundador da Record, quando Paulo Machado foi contar à sua mãe que comprou uma rádio, ela respondeu: "Vá até lá e desfaça o negócio. O que você vai fazer com uma rádio? Morrer de fome?" Mas Paulo Machado não desistiu da rádio. Ele, junto com seu sócio e cunhado João Batista do Amaral, o Pipa, transformaram a Rádio Record em uma rádio de muito prestígio, conquistando a audiência com uma programação moderna e popular. 19 anos depois, no dia 18 de setembro de 1950, surgiu a primeira emissora de TV no Brasil, a TV Tupi Canal 3 de São Paulo. E um novo veículo de comunicação chamou a atenção de vários empresários, incluindo Paulo Machado. E ele ganhou a concessão do Canal 7 de São Paulo. O número 7 era o seu número da sorte, e a TV Record seria inaugurada no dia 7 de setembro de 1953. Inaugurar a emissora foi um baita esforço. Ele não podia contratar funcionários da TV Tupi e da recém-inaugurada TV Paulista. A solução era fazer a televisão funcionar com os funcionários da Rádio Record. E para encorajar os funcionários para a dupla jornada de trabalho, Paulo Machado mandou colar um lema que ele gostava de repetir em situações difíceis: "Trabalhe lealmente com espírito sossegado 8 horas por dia. Mais tarde será chefe. Trabalhará então 16 horas e nunca mais terá sossego." O empresário decidiu mandar para os Estados Unidos o jornalista Raul Duarte para uma temporada de cursos em emissoras locais do país. Raul Duarte era o homem de confiança da família Machado de Carvalho. Quando Raul voltou ao Brasil, ele notou que seria melhor se o Paulo Machado tivesse mandado ele para Paris, porque lá ele iria aprender muito mais sobre televisão. Ele de fato aprendeu noções técnicas nos estúdios de TV nos Estados Unidos, mas quando ele voltou para São Paulo, ele deparou com uma organização precária. Ele percebeu que as aulas que ele recebeu nos Estados Unidos se tornaram inúteis. Se nos Estados Unidos se podia trabalhar com uma estrutura invejável, no Brasil a estrutura era precária. Os técnicos teriam que fazer muitos improvisos. Enquanto isso, Paulo Machado criou uma grande frente à procura de novos talentos. Para trabalhar na TV Record, o candidato não poderia ter nenhum vínculo com a TV Tupi e a TV Paulista ou ter atuado por muitos anos na rádio. A ideia era fazer treinamentos dentro da própria emissora. Esses treinamentos eram comandados pelos profissionais do cinema e do teatro. Dias depois, os técnicos comunicaram a Paulo Machado que não era possível a emissora ser inaugurada no dia 7 de setembro. Paulo ficou indignado. Para ele, se a emissora seria sintonizada no canal 7, o número teria que estar presente na data de fundação. Os técnicos deram um jeito para não contrariar a vontade de Paulo. Eles marcaram uma nova data de inauguração, 27 de setembro de 1953. E a Record foi inaugurada nessa data. Os primeiros meses da TV Record foram difíceis. Fazer televisão no Brasil era novidade para todos, mas com o tempo começaram a pegar o jeito. A antiga sede da Record ficava no edifício Colonial. Era um prédio que tinha uma boa estrutura e conforto, mas estava localizado no pior ponto de São Paulo para fazer televisão. Ele ficava perto do aeroporto de Congonhas. Naquela época não existia videotape. Tudo na televisão era feito ao vivo, e toda vez que um avião sobrevoava os estúdios da emissora, os cenógrafos e os sonoplastas entravam em pânico. O som ensurdecedor dos aviões ultrapassava os isolamentos acústicos da emissora e balançava os cenários. Os humoristas aproveitavam aquele barulho para improvisar nas piadas, mas os atores sorriam na frente das câmeras sem explicar o que era aquele barulho. Com os festivais de música, os humorísticos e transmissões esportivas, a audiência da emissora foi aumentando, até que em 1960 a TV Record era líder de audiência em São Paulo, ultrapassando a TV Tupi e batalhando na audiência contra a novata TV Excelsior. Faturando como nunca com os musicais,
Paulo Machado poderia ter elevado o sucesso da TV Record no começo dos anos 60 se atendesse aos pedidos do seu cunhado, Pipa do Amaral, que era dono da TV Rio. Pipa queria que a TV Record e a TV Rio se unissem e formassem a primeira rede de televisão no país. Pipa tentou por várias e várias vezes convencer o dono da Record, mas Paulo era um homem à moda antiga. Segundo o livro Marechal da Vitória, Paulo pensava assim: se a TV Record estava dando lucro em tão pouco tempo de fundação, por que dar um passo maior do que a perna? Ele não queria apostar no mercado que não conhecia, e para ele investir em São Paulo já era o suficiente. No dia 29 de julho de 1966, a Record passou por um incêndio e tudo foi consumido pelas chamas. O prejuízo era em torno de 2 bilhões de cruzeiros, mas a emissora deu a volta por cima. Muitos dos artistas que trabalhavam na emissora ajudaram a Record se reerguer. As emissoras, no caso de algum incêndio, faziam um seguro, mas Paulo Machado se recusava a fazer um seguro. Os filhos tentaram por várias vezes convencê-lo a fazer um seguro, mas ele era teimoso, não queria de jeito nenhum. E isso tem um motivo. Segundo o livro Marechal da Vitória, nos anos 20, Paulo Machado era proprietário de um cartório, e em junho de 1924, o cartório pegou fogo, e a polícia não abriu um inquérito, e por falta de investigação, Paulo não recebeu um tostão da seguradora. Furioso, jurou para si mesmo que nunca mais iria fazer um seguro, mesmo se passasse a vida inteira enfrentando incêndios. Como eu disse antes, a Record conseguiu se reerguer depois do incêndio de 1966, mas em 1969 a emissora passou por mais 2 incêndios, e a sua situação econômica era desesperadora. Os incêndios forçaram a emissora a conquistar linhas de crédito para a compra de equipamentos. A maioria deles eram obsoletos se comparados com a tecnologia de ponta da TV Globo na época. Por estar obrigada a cumprir os acordos com os credores, a Record não conseguiu segurar o elenco de estrelas, artistas, técnicos e redatores. Todos eles foram para a TV Globo, que na época estava se expandindo e havia se tornado o líder de audiência em São Paulo. Alguns artistas não queriam deixar a Record por questões afetivas, como Isauri Garcia e Blota Júnior, mas todos eles foram aconselhados por Paulo a cuidar da sua carreira. Quem receber uma proposta melhor para trabalhar, por favor, fique à vontade para mudar de endereço. Não temos dinheiro para pagar bons salários. Para sair do vermelho, Paulo Machado deixou a TV Record em segundo plano e passou a dar foco total na Rádio Record. A televisão na década de 70, apesar da franca expansão tecnológica, ainda era um sonho de consumo para a maioria da população brasileira. A ideia era dar voz para as classes pobres. Paulo reuniu o conselho da Rádio Record, formada pelo neto Paulito de Carvalho e pelo diretor-geral e comercial Chico Paz de Barros, e ordenou para que os dois tentassem trazer um novo locutor que simbolizasse a mudança de perfil da emissora. Não foi preciso procurar muito. O diretor Chico Paz de Barros conhecia um jovem locutor que trabalhava na Rádio Guarulhos, o locutor Zé Bétio. Nascido no interior de São Paulo, Zé Bétio era um excelente comunicador. Ele tinha um talento em comum. A combinação entre o locutor e a Rádio Record deu à emissora o primeiro lugar de audiência em São Paulo e inaugurou um novo jeito de fazer rádio no Brasil. O sucesso da Rádio Record ajudou a equilibrar as contas das empresas, mas não resolveu os problemas da TV Record, que continuava perdendo elenco e audiência para a Globo. No final de 1971, a Record colocou metade das suas ações à venda. E nessa época, Silvio Santos estava apresentando o seu programa na TV Globo. E claro, o programa dele tinha muita audiência aos domingos e estava rendendo muito dinheiro para a Globo. Mas Silvio estava tendo desavenças com os diretores Walter Clark e José Bonifácio Sobrinho, conhecido como Boni. O livro Marechal da Vitória explica o seguinte: para Boni e Walter Clark, Silvio Santos poderia render uma mina de dinheiro para a Globo, mas ele não encaixaria no padrão de qualidade que eles iriam adotar na emissora dali para frente. Silvio percebeu que estava na hora de ter a sua própria emissora de televisão. E quando soube que a Record colocou à venda metade das ações da rádio e da TV, ele não pensou 2 vezes e convocou o então diretor administrativo do Grupo Silvio Santos, Demerval Gonçalves, para articular em sigilo a compra dos 50% do Grupo Record.
Segundo o livro Marechal da Vitória, antes de iniciar as conversas, Demerval resolveu fazer uma auditoria nas contas da Record. E após fazer a auditoria, Demerval disse para Silvio: o passivo, tanto da rádio como da TV Record, está muito elevado, sem contar a parte técnica que precisa ser reestruturada. Não entre nessa, Silvio. É prejuízo na certa. Silvio respondeu: vou jogar uma ficha no cassino, Demerval. Por mim, o negócio está fechado. As negociações estavam fluindo normalmente, até que o Grupo Gerdau comprou a Record. A proposta que o grupo fez era irrecusável. A empresa cobria a proposta de Silvio e pagava à vista. Depois de perder a Record para a Gerdau, Silvio resolveu renovar o seu contrato com a Globo. Mas dessa vez ele tinha que cumprir uma cláusula no contrato. Ele não poderia ser sócio de nenhuma emissora de rádio e de TV no país. Meses depois, a Gerdau decidiu vender os 50% das ações da Record que tinha comprado. Era agora ou nunca para Silvio. Mas ele tinha um problema. Ele acabou de assinar um contrato que impedia ele de ser sócio de uma emissora de rádio e de TV. Mas ele teve uma ideia. Alguém poderia comprar os 50% da Record para ele e guardar o segredo até 76, quando o seu contrato com a Globo se encerrava. Agora era escolher quem iria ser o comprador. O apresentador pensou em Manuel de Nóbrega, mas ele lembrou que ele era uma pessoa muito próxima da família Machado de Carvalho e resolveu não arriscar. Silvio novamente recorreu a Demerval Gonçalves, e Demerval se lembrou de um amigo, o milionário chamado Joaquim Sintra Gordinho, que dividia negócios no interior de São Paulo e na Califórnia. Silvio convenceu o milionário para comprar metade da Record, e o Grupo Gerdau vendeu as ações para ele. Silvio agora iria assistir de camarote como Paulo Machado iria manter a Record viva até o final dos 4 anos de seu contrato com a Globo. A Rádio Record conseguia se manter com seu sucesso, mas a TV Record estava à beira do caos. Não era possível conseguir novas linhas de crédito. A solução era pedir empréstimo. E Paulo Machado recorreu a Silvio Santos. E Silvio fez para Paulo um empréstimo de 1 milhão de cruzeiros. E Silvio adorou a ideia de se tornar um credor do seu futuro sócio. Segundo o livro Marechal da Vitória, na primeira semana de junho de 1976, Demerval Gonçalves ligou para Paulinho de Carvalho, filho de Paulo Machado. Paulinho, temos que convocar uma reunião. Seu pai tem que estar presente. Como assim, Demerval? Que história é essa? O Silvio Santos precisa conversar com vocês. É sobre o empréstimo? Não, é sobre as ações da Record. Que ações? As ações da Record que ele comprou do Sintra Gordinho. Que Sintra Gordinho? Acabou o suspense. Silvio, livre do seu contrato com a Globo, era o novo sócio da Rádio e TV Record. Para Paulinho de Carvalho, tudo não passou de um golpe sujo de Silvio Santos. Ele retornou a ligação para Demerval e disse: já fizemos a nossa Assembleia dos Acionistas, Demerval. Vocês vão ter que esperar a próxima. É simples, Paulinho. Convoque uma Assembleia e anuncie o Silvio como novo sócio. Nada disso. Não vamos convocar Assembleia alguma. A próxima é só daqui a 2 anos. E ponto final. Demerval desligou o telefone, correu até o escritório de Silvio e disse: eles são irredutíveis, Silvio. Dizem que só vão conversar sobre as mudanças no controle acionário daqui a 2 anos, quando convocarem uma nova Assembleia. Silvio respondeu: eu já sabia que eles reagiriam assim, Demerval. Demerval perguntou: e o que você vai fazer? Silvio respondeu: vamos dar um susto neles, pode deixar. Na manhã do dia 10 de junho de 1976, estava publicado em um jornal que Silvio Santos era dono de 60% das ações da Record. Quando Paulo Machado leu a notícia, ficou furioso e acionou os seus advogados e processou Silvio Santos, intimando a provar de que era dono de 60% da Record. Silvio e Paulo foram para Brasília para disputar o controle da emissora. E em outubro de 76, com a intermediação do ministro das Comunicações Euclides Conde de Oliveira, Silvio Santos e Paulo Machado fizeram um acordo. Os dois dividiriam o controle da Record com exatos 50% cada. Segundo o livro Marechal da Vitória, Paulo Machado, pela primeira vez desde que comprou a Rádio Record em 1931, iria ter que repartir o comando das suas empresas com um sujeito que ele não conhecia. Quando Silvio chegou na Record, Paulo Machado fez uma proposta para ele. Silvio ficaria com a parte comercial e administrativa e ele estava impedido de dar palpites na parte artística e operacional da emissora, que seria gerida pela família Machado. Silvio aceitou a proposta. E uma exceção foi aberta: ele podia apresentar o seu programa tanto na rádio e na TV Record.
O livro O Marechal da Vitória relata que Paulo Machado pensava quando ia surgir a primeira divergência entre ele e o Silvio. A solução era trazer uma espécie de mediador entre eles. O primeiro a assumir o cargo foi o almirante Adalberto de Barros Nunes, o então diretor da ABERT. Mas nem Barros Nunes e nem o seu sucessor, Laudo Natel, foram obrigados a tomar alguma decisão enquanto Silvio e Paulo eram sócios. Segundo o livro Marechal da Vitória, Silvio Santos entrou na Record sob a desconfiança dos diretores e funcionários. Mas com o passar do tempo, ele conquistou a confiança da maioria e, o mais importante, modernizou a precária estrutura comercial do Grupo Record. A Record escapou da falência. A programação da emissora nessa fase tinha muitos filmes, programas enlatados e várias transmissões de eventos esportivos. No livro A Fantástica História de Silvio Santos, Demerval Gonçalves diz que a cabeça do Paulinho Machado era difícil, tanto que ele nunca quis entregar ao Silvio a direção artística da emissora. E se caso isso tivesse acontecido, a história poderia ter sido outra. E talvez o Silvio não iria criar o SBT, porque o grande sonho dele era ter uma emissora em São Paulo. Em julho de 1980, o governo cassou 7 concessões da Rede Tupi e ela foi à falência. E o governo decidiu licitar os canais. Inicialmente, Silvio sugeriu ao governo que, em vez de abrir uma licitação, eles poderiam fortalecer a Record e a Bandeirantes. A Record ficaria com um canal no Rio e em Porto Alegre e a Bandeirantes iria expandir a sua rede. Mas o governo não quis ouvir e Silvio resolveu participar da licitação e conseguiu 3 canais. Um em São Paulo, outro em Porto Alegre e outro em Belém, e inaugurou o SBT em agosto de 1981. Assim, a Record ficou em segundo plano e Silvio deixou de investir na Record. Com isso, a emissora passou a ter uma programação preenchida com filmes velhos, desenhos, noticiários e transmissões de eventos esportivos. Segundo o livro Marechal da Vitória, Silvio não declarava publicamente, mas todo empresário sabia que ele queria vender a Record. E em 1985, o então presidente da FIFA, João Avelange, e o dono do Jornal do Brasil, Nascimento Brito, quase compraram a emissora. E segundo o livro O Marechal da Vitória, a Televisa tentou comprar a Record. E Silvio já estava preparado para vender a Record para os mexicanos. Mas ele lembrou do acordo que a Globo fez com a Time Life nos anos 60. E a lei da época proibia que uma emissora de comunicação recebesse investimentos de estrangeiros. E ele resolveu não arriscar. E não foi só a Televisa que tentou comprar a Record. Outras empresas tentaram, como o Grupo Abril, o Diário Popular e a Rádio Capital. Em outubro de 1989, um empresário chamado Alberto Haddad chegou com uma proposta irrecusável. Ele dizia ser representante de uma corporação que preferia manter-se em sigilo e pediu para Paulinho de Carvalho e para o então presidente do grupo Silvio Santos, Luiz Sandoval, para fazer uma auditoria nas contas da Record e garantiu que, independente do tamanho da dívida, eles receberiam uma fortuna pela venda. Enquanto isso, Paulo Machado, que estava prestes a completar 90 anos, ficava sozinho na sua sala, que ficava no segundo andar da Record. Ele não queria falar de negócios. Ele deixou que os filhos e os netos vendessem a emissora e ganhassem um bom dinheiro com a venda. E advertiu para eles que não deixasse alguém incomodá-lo falando de negócios. Mas se alguém quisesse conversar com ele sobre futebol, aí ele conversava para valer, porque futebol era uma paixão dele. Após Silvio Santos bater o martelo, Alberto Haddad revelou quem era o comprador. E era ninguém mais, ninguém menos que Edir Macedo, da Igreja Universal. Aconteceram alguns problemas na venda e ela se concretizou em março de 1990. No dia em que a TV Record passou oficialmente para as mãos da Igreja Universal, ninguém da família tinha coragem de dar notícia para Paulo Machado. Sozinho na sua sala, ele ficava lembrando dos momentos inesquecíveis da sua vida de dirigente esportivo. Quem teve a coragem de avisar ao Paulo sobre a venda da Record foi Chico Paz de Barros, o então diretor comercial da Rádio Record. Ele abriu a porta da sala e disse: "Dr. Paulo, a Record acabou de ser vendida aos evangélicos." Paulo Machado disse: "Lamento, meu filho. Ergui isso aqui do nada, em 1931. Mas não havia mais o que fazer. Vamos para casa." Depois que Edir Macedo comprou a Record, a emissora virou uma rede, se expandiu pelo Brasil e segue no ar até hoje. E em setembro desse ano, a Record irá completar 70 anos.